Conselhos solicitados neste Instagram. Bom dia, gurias. A loja bebê personalizada. Loja bebê, né? Personalizados. Bom dia, águias, disse ela. Bom dia, ó, de Maceió, Alagoas, Nordeste do Brasil. Então, enquanto eu aqui já tô começando a usar as roupinhas de manga, né? De malha. Lá no Nordeste continua calor. Bom, quinta-feira, dia de live do Clubinho, os conselhos mais solicitados deste Insta. Recife, olha, minha primeira encomenda pelo Insta da segunda temporada do Instagram. Tá, vai para Recife, olha, cultivar chegando aí na tua terrinha. Eu vou continuar, né, que eu não vou conseguir finalizar os conselhos, todas as solicitações de conselho. Na live anterior a gente comentou sobre esses 4 primeiros pontinhos aqui, então tem tudo isso ainda de conselhos solicitados, então a gente vai ter uma sequência de lives de conselhos solicitados até que eu possa abrir uma nova solicitação de conselhos. E vamos começar, que a gente, né, não pode perder muito tempo com esse tanto de conselho aqui que eu preciso dar. Nossa Senhora. Melhor coisa, a pessoa que gosta de dar opinião é ter conselhos solicitados. Vamos lá, então. Próximo conselho que eu vou dar aqui. Trabalho há 12 anos. Estão preparados que a gente já vai chegando, assim, já deu de enrolação, né? Trabalho há 12 anos, por 40 horas na prefeitura da minha cidade, sem direitos trabalhistas. Decidi sair para ser dona do meu ateliê. Comprei o curso Profissionalize. Esse será meu último ano lá na prefeitura, né? Qual conselho para dar certo nessa nova jornada? Bom, primeiro que já começou bem, né? Planejou a transição, então no último ano ainda do trabalho na prefeitura já começou a estudar, né? Já vai entender dentro do Profissionalize o que tu precisa fazer para estruturar a tua jornada, porque é bem isso, é uma jornada, não é. Tem uma frase que diz, né, que é uma... meu Deus do céu, esqueci a frase que diz que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, é bem isso, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, conhecer as finanças, que é lá o primeiro módulo do Profissionalize, entender isso, né, entender como que se faz uma precificação de produto, entender como que, quanto que tu precisa vender até... A Patrícia tá por aí, a gente estava conversando ontem, ainda quero mostrar ali um trechinho da nossa conversa, para mostrar o quanto é importante a gente ter clareza sobre as metas, né, para a gente poder alcançar os nossos objetivos, entender a dinâmica, entender como que estrutura um portfólio de produtos, entender... Acho que o mais importante aqui, o conselho, isso é uma coisa que eu vivo falando, mas nunca é demais reforçar, é de entender que a live de terça eu comecei a assistir ontem, só que terminei hoje, muita reflexão. Então hoje nós vamos no mesmo ritmo. O principal para quem quer montar um negócio artesanal, principalmente para quem está fazendo transição de carreira, né, largando um outro emprego para investir na construção do próprio negócio a partir de um produto artesanal, é entender que o artesanato ele não é o nosso negócio. O artesanato é o meio de produção. Então, a partir do momento que eu olho para a atividade artesanal como o meio de produção que eu estabeleci para o meu negócio, eu começo a entender que o meu negócio, de fato, é o todo. Eu tenho a cultivar. O meu negócio é a cultivar. O meu negócio não é o produto que eu faço na cultivar de forma artesanal. Eu tenho vários produtos que a produção deles, o sistema de produção é artesanal.
né? Então, ele não é industrializado, ele é artesanal. Ponto. Mas esse não é o meu negócio. O artesanato não é o meu negócio. O meu negócio é que eu tenho uma marca de enxoval de bebê. Então, pensando em o meu negócio é uma marca de enxoval de bebê, eu vou construir estratégias para fazer com que a minha marca seja conhecida. Então, além do produto artesanal, é apenas o processo de produção. Então, eu acho que, porque assim, se faz muita confusão de artesanato por hobby, artesanato como uma arte-terapia, artesanato como uma forma de lazer, como uma forma de distração, para um negócio que tem a produção artesanal. Então, esse assim, ó, se tu tiver clareza sobre esse ponto, já tá meio caminho andado, tá? E aí, claro, e aí tu começa a entender que teu negócio precisa ter meta, precisa ter gestão, precisa ter marketing. Não é o teu negócio todo, não é só a etapa de produção. Tanto que eu posso ter na minha marca produtos que tenham fabricação artesanal, como eu posso incluir no meu portfólio de produtos outros produtos para revender junto com os meus e fazer tudo dentro, tá tudo dentro do universo da minha marca, não descaracteriza o meu negócio. Então, essa clareza, sentar na cadeira de funcionário e sentar também na cadeira da dona. Sim, entender que a parte de execução, a gente tem que ter 3 visões. Tem um livro muito bom para isso, que se eu montar o clube do livro, ele com certeza vai ser uma das nossas... Se eu montar, não, né? Quando eu montar, porque eu estou já tornando esta ideia viável na minha cabeça. Que a gente vai estudar ele, assim, refletir sobre a leitura dele, que é o mito do empreendedor. Então, a gente tem a execução, a administração, né? E o empreendedor mesmo, né? Que é aquele que projeta o negócio para frente. Tem o administrador, que ele vai só organizando ali as tarefas. Só que quando a gente trabalha sozinha, a gente tem que ter clareza, pelo menos, dessas funções, mesmo que seja a gente mesmo que execute tudo. Mas pelo menos a gente tem que ter a clareza de que, bom, neste momento em que eu estou na produção, eu estou cumprindo a parte prática do meu negócio. Mas não é só isso o meu negócio. Então, acho que indo por aí, tu já tá super bem porque tá no Profissionalize, né? Deixa eu ver aqui esse comentário. Eu tenho um desafio grande quanto a valor do produto. A pessoa vem, amam e acham caro, principalmente minha mochila maternidade. Precificação correta é desafiadora, mas vai dar certo. A precificação correta é o primeiro passo. Agora, tu precisa começar a estudar e entender sobre aumentar a percepção de valor do produto, construir a tua narrativa de vendas, construir uma identidade de marca. Não tem nada que agregue mais valor ao produto do que esse produto fazer parte de um contexto de marca. E a gente consegue fazer isso com o produto artesanal, a gente consegue construir esse universo de marca para um produto artesanal. Não é do dia para a noite, mas precisa ser trabalhado isso sim. Bom, então, acho que já está super no caminho certo aí, só de já ter se planejado para fazer essa transição de carreira e ir estudando com antecedência, tá? Então já está super no caminho. Agora é um conselho mais de cunho pessoal. Mas eu vou ler todos os conselhos solicitados. Casar de novo. Meu Deus do céu. Casar de novo, como foi? Há 6 anos saí de um casamento abusivo de 11 anos. Ainda não consigo nem pensar. Gente, aqui a gente vai refletir um pouco, tá? Só deixa eu tomar um golinho de água para me preparar para esta resposta. Casar de novo, como foi? Há 6 anos saí de um relacionamento abusivo e não consigo nem pensar. Primeiro ponto é que eu acho que tu tá carregando contigo a responsabilidade pelo que te aconteceu.
Porque se tu se responsabiliza pelo que te aconteceu, é como se tu vai acabar projetando em todas as outras possibilidades de um novo relacionamento que aquilo aconteça de novo. Quando a gente assume uma postura que, graças a Deus, né, eu acho que desde muito nova eu tive isso, porque aconteceram coisas desde muito nova, que eu assumi essa postura de eu não sou o que fizeram comigo, eu não sou responsável por isso, esse mal não está em mim, eu não sou o que me aconteceu, eu acho que fica um pouco mais fácil de a gente entender que existem relacionamentos abusivos e existem relacionamentos saudáveis. Então, não é 100% de chance de entrar num novo relacionamento abusivo. E principalmente para quem já passou por um relacionamento abusivo. Porque quando a gente já teve a experiência de estar dentro de um relacionamento abusivo, a gente sabe quais são os sinais que a pessoa dá. Porque hoje, olhando para o passado, eu hoje, depois de ter tido a experiência de ter passado por aquela situação, eu consigo entender sinais desde a etapa de namoro, por exemplo. Já dava sinais. Então, já dava sinais que naquela época eu não sabia interpretar corretamente, porque eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, inclusive, de ter passado por uma situação como essa. Então, como eu vou só pegar o controle aqui para ligar o ar, que ficou abafado. Ligar a ventilação aqui. Então, como eu tô na postura de isso, aconteceu uma coisa ruim comigo. Devolver ao remetente o que não é seu. Não leva para você, se a culpa é do outro. E entender assim, olha, porque é muito comum a mulher se culpar. Muito comum. Não, mas ele fazia isso porque eu fazia aquilo. Eu não sei o quê. Tanto é que antes da gente sair de um relacionamento abusivo, eu não posso falar assim 100% dos casos, mas eu acho que uma situação que não seja assim, ela é exceção e não regra, tá? Assim como eu vou falar. Antes de sair do relacionamento abusivo, a gente se questiona, não, mas e se eu mudar o meu comportamento nessa situação? Aí a gente porque assim, a gente começa a identificar os gatilhos. Só que chega num nível onde qualquer coisinha é gatilho para o outro se tornar violento, agressivo, abusivo. Aí tu começa a pisar em ovos, é onde tu começa a abrir mão da tua identidade, da tua personalidade, de quem tu é, para tentar se adaptar, porque tu fica assumindo a responsabilidade pela a ação do outro, né? Então, se eu não falar isso, se eu evitar isso, se eu não fizer mais isso, se não sei o quê, e aí que começa essa poda psicológica e emocional que a gente perde a identidade. É muito difícil alguém que saiu de um relacionamento abusivo não passar por um processo de redescoberta. Mas para passar por esse processo de redescoberta, porque eu pensava muito assim, bom, acabou, graças a Deus acabou, mas e agora? Quem eu sou depois de ter passado por isso? Eu não sou mais a mesma pessoa de antes. Algo em mim mudou significativamente. Mas o que tudo isso me tornou? Quem eu sou? Então eu acho que a gente tem que estar consciente dos processos. Acho que na vida da gente, a gente precisa estar consciente dos processos. Eu amo filosofia, eu acho que eu já tenho um perfil filosófico muito antes de entender que isso era filosofia. Então, e por isso eu sou tão apaixonada pela filosofia e por isso, né, escolhi a filosofia. Mas essa vida refletida, Sócrates, né, ele falava sobre isso, sobre a vida refletida,
sobre a gente passar pelas coisas e ter um momento de reflexão para entender aquilo que a gente passou. Aí, abuso psicológico é o que mais sórdido, é o que de mais sórdido pode existir, acaba com o emocional de qualquer um. Olha ali, ó, tô num relacionamento abusivo e não sei o que fazer. Eu acho que vivi um relacionamento abusivo em casa com mãe e padrasto. Minha mãe sempre surtava comigo, qualquer coisa era motivo de me xingar, gritar e agredir. Eu pisava em ovos com medo. Sim, né? Porque relacionamento abusivo não necessariamente é só o relacionamento de casal, né? Pode acontecer também. Mas eu acho que é importante a gente entender isso, né? Essa vida refletida que o Sócrates falava. É passar pelas situações e pensar qual é a minha responsabilidade sobre isso e qual não é a minha responsabilidade sobre isso. O que é meu nessa dinâmica e o que é do outro. Então, quando a gente fala, quando ela diz ali sair de um relacionamento abusivo, que ela viveu por 11 anos, então já fazem 6 anos que ela saiu e ela ainda não consegue imaginar um novo relacionamento, tem muito a ver com isso. Parar para analisar o que nessa dinâmica era meu e o que nessa dinâmica era do outro. Tanto é que é muito comum que os abusadores, eles não encerrem o ciclo de abuso com a gente. A gente foi só mais uma pessoa que passou pelas mãos daquela pessoa. Então, assim, na minha vida, e aí eu tava falando dos sinais, né? A gente aprende a interpretar os sinais. A gente tem que amadurecer com as coisas que nos acontecem. A gente não pode cometer os mesmos erros, por exemplo, de leitura de sinais. Então, se eu vou conhecer uma pessoa, primeiro lugar, eu preciso começar a trazer clareza pro que eu espero de um relacionamento. Entender, eu não sou o que me aconteceu, eu estou ferida, mas eu preciso me curar. Eu preciso curar essas feridas. A partir do momento que eu não estou... Porque senão, gente, a pessoa me machucou e eu passo a vida inteira arrancando a casca daquela ferida e ela abre de novo, entendeu? Mas olha o que me aconteceu. A ferida tá aqui, a casca tá criando casca. Mas olha o que me aconteceu. Olha o que não sei o quê. Olha, a vida inteira arrancando a casca daquela ferida. Não, calma, deixa aquela ferida cicatrizar. Da dinâmica de um relacionamento, tu era abusiva com outro, se tu identifica que tu era abusiva também com o outro e que isso chegou no ponto que chegou como uma troca de abusos, tu pode mudar. Bom, então na hora que eu for me relacionar com uma outra pessoa, eu vou prestar mais atenção nesse meu comportamento e de repente vou procurar uma ajuda para aprender a lidar com isso. Não, eu não era abusiva. Eu não fazia nada que justificasse aquele comportamento da outra pessoa. Bom, então, depois que eu me afastei, eu posso me curar, porque não vai ter nada abrindo aquela ferida de novo se eu cuidar da minha ferida. Sabe? As feridas emocionais, eu preciso cuidar delas. Não preciso... Então, como é que eu cuido de uma ferida emocional? Com afirmações positivas para substituir as crenças antigas. Então, para refletir, né? Quais eram os gatilhos do abuso? Tu consegue identificar que independente do que tu fizesse, a outra pessoa ia ter aquele comportamento? No meu caso, sim. Independente do que eu fizesse. Sabe? Se eu não desse motivo nenhum, a pessoa ia lá e ia catar um motivo. Eu não gostei de como tá o teu cabelo hoje, sabe? Tipo, quê? Era assim. Agora, isso não tem nada a ver comigo, entendeu? Então, relaxa. Aquilo ali não aconteceu por causa minha, sabe?
Então, primeiro entender isso, entender que a gente não é o que nos acontece, e se por acaso a gente tem alguma parcela de responsabilidade, esse comportamento ele pode ser mudado, reconstruído, porque a gente passou por aquela experiência, porque a gente já não é mais a mesma pessoa, né? Eu lembrei de um outro filósofo, né, do Heráclito, que ele diz: uma pessoa não consegue entrar duas vezes no mesmo rio, porque já não é mais a mesma pessoa e também já não é mais o mesmo rio. E é isso, a gente não é, a gente vai se transformando, a gente vai, quando a gente vive essa vida refletida que o Sócrates nos orienta, a gente vai refletindo sobre as coisas, a gente vai aprendendo e a gente vai observando o nosso comportamento e as nossas ações. Então, entendendo, eu não sou o que me aconteceu e olhando para o passado, tem sinais que as pessoas dão. E quem já passou por isso aqui de nós, se parar para pensar, os primeiros sinais não foram no primeiro abuso, de fato, concluído. Os primeiros sinais foram antes. Então, a gente acaba sendo uma pessoa com experiência de detectar possíveis abusadores. Então, foi nisso que eu pensei. Cara, a partir de agora, eu quero ter um relacionamento com uma pessoa que seja emocionalmente saudável, com uma pessoa que seja responsável emocionalmente, né? E responsável também com a vida. Eu quero, né, sabe? Comecei a ter clareza sobre o que eu queria, muita clareza sobre o que eu queria num relacionamento, para que quando eu conhecesse alguém, eu observasse esses critérios. A gente tem que ter critérios para entrar num relacionamento, sabe? Porque, e gente, assim, ó, cara, já começou a ver nos primeiros sinais que a pessoa não atende aqueles critérios, não acha que tu vai mudar a pessoa. Esse é um conselho para solteiras. Conselhos para solteiras. E para, né, tipo, esse trecho só. Começou a dar sinais que a pessoa não atende aos teus critérios, não pensa que tu vai mudar essa pessoa depois. Ah, não, mas depois eu vou mudar ela, vou mostrar pra ela que a vida pode ser diferente, eu vou mostrar pra ela que não precisa ser assim. Depois que casar, isso muda. Isso não acontece. Isso é bem verdade. Os sinais começam ainda no namoro. Ele me fazia sentir a responsabilidade sobre o que acontecia e que a mudança dele seria minha responsabilidade ainda. Nós não somos centro de recuperação. A pessoa quando quer mudar... Gente, a pessoa quando tem um caráter, um bom caráter forjado, ela não responsabiliza os outros pela mudança dela. Um cara que é responsável e que de repente, sei lá, precisa melhorar alguma coisa na vida dele, ele vai melhorar por ele mesmo. Ele vai pensar, cara, não, a vida não tá certo desse jeito, eu vou buscar alguma coisa. Algumas pessoas procuram a igreja. Gente, pior coisa é tu querer forçar o cara aí na igreja, se não for por vontade dele mesmo. Porque depois ele ainda usa aquilo pra reforçar os abusos dele, sabe? A pessoa, quando ela é ruim, ela procura em tudo justificativa pra ruindade dela, sabe? Então, assim, não achem que vocês vão mudar alguém, sabe? Ah, não, observem os sinais. E eu acho que isso a gente aprende quando passa por essa experiência de um relacionamento abusivo, que a gente tem que aplicar na busca de um novo relacionamento. Ninguém mudando ninguém, é só uma mera ilusão. Imagina o Thiago editando esse vídeo e se achando. Ele tem que se achar mesmo, porque ele é o cara. Que bom que ele atendeu a esses critérios. E quando a sogra coloca em você a responsabilidade de educar o filho dela.
O que dizer, né? O que dizer, né? Eu vivi com amizade abusiva. Será que perdeu a amizade por isso? Entrei em depressão. Hoje me afastei definitivamente, mas ela arruma um jeito de aparecer. Hoje a Carla não está com cara de professora, está com cara de psicóloga. As minhas várias versões. Então, eu acho que muito isso, assim, né? Vivi um relacionamento abusivo, como, né, reconstruir a vida. Primeiro é assim, ó, acreditar de verdade que existem relacionamentos saudáveis. Existem relacionamentos saudáveis. O mundo não é constituído de casais que vivem em crise e sob abusos. Não, parece que sim, mas não. Existem muitos relacionamentos saudáveis, existem muitas pessoas que vivem bem, existem muitos casais que se apoiam, que se complementam e é uma questão, acho que, da gente entender, né, como avaliar isso enquanto ainda está namorando, porque o namoro existe para isso. Existe sim, estou há 4 anos com meu marido, acho que sou a tóxica às vezes. Isso não. A gente não deveria nem brincar com essa questão, né? Mas hoje eu vivo um relacionamento super saudável, assim, ó. Hoje nem. Ai, meu Deus do céu. Aqui em casa é uma paz, assim. É uma paz o meu relacionamento com o Thiago, é uma paz o nosso relacionamento com as crianças, é uma paz o relacionamento das crianças entre elas. Eu falo crianças, mas a Evelyn já tem 19 anos, mas vai continuar sendo assim que eu vou falar. Ela pode ter 30 e eu vou continuar dizendo as crianças. Hoje, na minha casa, não existe conflito de relacionamento de nenhum tipo. Isso, pra mim, é sucesso. A gente falou também sobre questões financeiras na terça-feira, né? Cara, problema financeiro a gente resolve. Problema financeiro a gente trabalha, a gente administra, a gente negocia, a gente resolve. O verdadeiro sucesso que eu considero na minha jornada pessoal é isso. É de hoje eu viver em um ambiente onde a gente tem harmonia, sabe? Na convivência. Onde a gente se respeita, onde não existem gritos, por exemplo. Tipo, a única pessoa que dá um grito de vez em quando sou eu aqui também, já me colocando ali também no lugar da frente. A única pessoa. Mas não é um grito assim de querer magoar o outro. E é um grito que não é nem um grito de briga, é um grito de, sei lá de que é meus gritos. Nada é mais desprezível do que o respeito baseado no medo. Pura paz, né, Carla? Família estando bem, o resto é o resto, exatamente. Depois que a gente passa por essas situações, é quase inacreditável quando vivemos um relacionamento saudável. Fico tão feliz por você, obrigada. Meu marido tem os traumas dele de infância e convivemos junto com isso. Grito de atenção, meu povo, Mas não é aquele grito da ofensa, né? Aquele grito não, é só esse grito de atenção, meu povo. O grito de alerta. Mas também não é... Entende que a gente sabe conversar, a gente sabe pedir desculpa quando é necessário, a gente sabe, enfim, ter uma convivência saudável. E por que isso? Por que eu consegui construir isso? Porque eu pensei nisso, cara, eu já tenho a experiência de ter entrado no relacionamento abusivo, eu hoje consigo olhar para trás e identificar os sinais, tem um reflexo bem no meu olho, né? Eu consigo olhar para trás e identificar os sinais que a pessoa deu, entendeu? Então, se eu entrar num novo relacionamento e a pessoa começar a dar sinais, cara, não é aquela pessoa, entendeu? Mas para isso também a gente precisa se permitir. Só que a gente consegue conhecer um pouco a pessoa, inclusive...
antes de se comprometer com ela. Tem que avaliar também a relação da pessoa com a própria família. Tem que avaliar assim, a gente tem que começar a ser criteriosa. Critério. A gente precisa ter critério. E muitas vezes as pessoas colocam os critérios errados. Quanto que a pessoa ganha, quanto que não sei o quê, a roupa que a pessoa usa, o status social, sabe? Aí começa a colocar um monte de empecilhos, um monte de preconceitos. Tinha um senhorzinho que eu assisti os vídeos dele, que ele dizia, eu nem me lembro mais o nome dele, mas era um... Ai, olha lá, um bem, que bonitinho. Era um senhorzinho, bem senhorzinho mesmo, cabelo branco, sabe? E ele dizia assim, às vezes o amor da tua vida tá escondido atrás do teu preconceito. Então, tu precisa também entender assim, tipo, às vezes o cara é trabalhador, é um cara que respeita a família de origem dele, mas aí tu vai lá e bota um defeitinho de uma coisa que não é uma característica essencial do caráter da pessoa, sabe? Acho que o caráter tem que estar em primeiro lugar, assim, sabe? A pessoa já tem que ser aquilo que tu quer, ela já tem que ser. Porque se tu pensar assim, não, principalmente pra gente, né? Eu tenho 42 anos. Eu já não tô mais na fase de encontrar uma pessoa que pode se moldar. Thiago, ele já era o que ele é. Entendeu? E claro que agora a gente tá 3 anos juntos e contando. Quando saber que são sinais ou apenas muitas exigências da nossa parte? Caráter? Como é que a pessoa trata os familiares dele? Como é que a pessoa trata as outras pessoas? Porque quando a pessoa está nos conhecendo, ela quer nos impressionar. Mas como que ela trata as pessoas que ela não precisa impressionar? Se tu vê essa pessoa inventando histórias, contando, sabe? Quando a pessoa mente, né? Tu vê a pessoa mentindo pra outra, ou tu vê a pessoa falando mal de outra, ou tu vê a pessoa, ou enfim, a pessoa começa a te fazer sentir mal com as palavras, sabe? A pessoa começa a te diminuir. E aí depois diz, não foi bem isso que eu quis dizer. Porque a pessoa, quando ela tem responsabilidade emocional, ela vai pensar antes de falar. Quando a pessoa primeiro fala, magoa e depois vem com um discursinho de que não era bem isso, aquela era a intenção dela. E tem gente ruim no mundo, gente. Tem gente boa e tem gente ruim. Então, eu acho que o maior erro da gente quando a gente entra num relacionamento abusivo é que a gente acha que a pessoa vai mudar depois, na construção do relacionamento. Porque essa pessoa, ela já era aquilo. Ela já era aquilo. Só ficou pior com a intimidade. Mas aquela pessoa, esses sinais é isso, né? É de personalidade, é de... o que pode ser uma exigência demais? Meu marido nunca pede desculpa. Quanto mais estudo, mais sinais vejo nele. Força, né? A gente tem que... Conheci meu marido numa multa de trânsito. Casamos e ele nunca me multou. Quem tá preso é ele agora. Muito bom. E onde que eu conheci o Thiago? Eu conheci o Thiago durante a pandemia. O que se fazia durante a pandemia? Ninguém saía de casa. Eu pensei, cara, agora que eu tô... Poxa, né? Tô estruturada financeiramente, poderia começar a dar uma voltinha num barzinho, alguma coisa. Mas foi ali naquele momento. Eu entrei no Facebook. Tinha um botãozinho de coração lá no Facebook. Eu disse, o que será isso? Esse botão. Eu comecei a pensar, o que as pessoas estão fazendo? Como é que as pessoas estão conhecendo outras pessoas nesse momento de pandemia?
Conheci o Thiago lá pelo Facebook. E aí estamos, claro, né? Pessoa da mesma cidade, uma pessoa que a gente logo conseguiu se encontrar pessoalmente e tal, né? Mas foi pelo Facebook. Ó, o Facebook, né? Ó, quem pensa que o Facebook tá morto aí, ó. Então, esses são os meus conselhos. Desapega da responsabilidade. Tu não tem culpa pelo que te aconteceu. Acredita que existem relacionamentos saudáveis. Acredita nisso. Coloca critérios inegociáveis. Critérios inegociáveis. No meu caso, eu tinha os meus filhos. Se a pessoa falar qualquer coisa que eu perceba que ela tá sugerindo que os meus filhos sejam um empecilho, esse é um critério inegociável. Então, assim, claro, tem mais alguns, né? Assim, mas quais são os teus critérios inegociáveis? Porque é a partir deles que tu vai fazer essa avaliação, né? E a pessoa deu sinais, cara, não insiste. E aí, só que assim, nesse processo, tu tem que se permitir conhecer pessoas, né? Tem que se permitir conhecer pessoas. Acho que já baixar a guarda aí. Ah, não vou conhecer, eu não vou falar, não vou conversar, eu não vou. Aí como que tu vai, né? Entrar num novo relacionamento se tu não te permite conhecer novas pessoas? 20 anos de casada e ainda admiro quem ele é. Defeito todos nós temos, mas o respeito mútuo é o que conta. Isso aí. Exigência o cara pedir pra emagrecer ou mudar a aparência. Exigência. Uma vez brigamos por culpa dele, dormi 15 dias no chão e ele nem pediu desculpa e nem quis saber de mim. Gente, olha aí, ó, o abuso psicológico. Puxa vida. Eu também conheci meu marido no Facebook. Conheci meu esposo há 20 anos atrás em uma sala de bate-papo, sem pretensão de namoro. Eu no Paraguai e ele no norte da. Falei que nem aquele meme, né? Ele no norte da Bahia. Estamos juntos há 18 anos. Meus filhos são os primeiros que pensam. Pois é, cara, o Thiago, ele é um pai para os meus filhos, sabe? Muito melhor. Assim, e as crianças gostam dele, consideram ele do mesmo jeito, sabe? Assim, ó, quando a pessoa tem caráter, quando a pessoa é uma pessoa do bem, é, é o que mais importa, sabe? A pessoa ser uma pessoa do bem. O meu critério negociável era os ciúmes. Fez uma demonstração de ciúmes do nada, já era. Demonstração de ciúmes sem motivo, sem um motivo concreto, assim, sabe? Segurou muito forte o teu braço para qualquer coisa. Segurou muito forte o teu braço. Desconfia, sabe? Coisas desse tipo, assim. Se permitir é a palavra-chave para tudo. Conheci o meu no curso técnico em edificações quando eu tinha 22 anos. Olha que maravilha. Sou casada há 18 anos com meu esposo e ele nunca falou mal de mim, mesmo tendo milhares de defeitos. Acho que ele realmente me ama. Mesmo nos dias em que não estava bem, ele me fazia e faz me sentir melhor. É pai das minhas duas filhas, nossos tesouros. Isso é uma outra coisa, né? Ele faz piadinha de ti, ele tenta te ridicularizar na frente das outras pessoas com o contexto de que é uma brincadeira. São coisas que a gente precisa estar atenta. Eu demorei a
a decidir, será, casar, porque meu avô teve 12 mulheres e minha avó era esposa super dedicada. E eu achava que homem tinha que sofrer. Vou vingar minha avó, agora vou ter 12 maridos. Vou ter... Não, mas é crianças, né? Como se a gente se criou vendo aquele contexto, até a gente descobrir que nem todo mundo é igual, né? A nossa programação que a gente recebe na infância, ela tem um poder muito forte sobre a gente. Eu quero sair, mas ele ameaça que se suicida. E eu penso nos meus filhos. Tenha certeza absoluta. Sai dessa live com uma certeza absoluta. Isso é uma chantagem emocional. Ele não vai se suicidar. Porque tu vai sair de casa. Isso é uma chantagem emocional. É um jeito de te manter. Pode ser que tu fique por outros motivos. Mas medo dele se matar... Isso é chantagem emocional. Isso é um jeito de te manter presa a uma relação, porque ele já não tem mais outros argumentos. Então, isso não é real. Primeiro a gente entender, tipo, isso não é real. Uma vez aconteceu isso também, porque eu vou me matar, porque eu vou cortar meus pulsos, porque tu vai carregar essa culpa. Olha a intenção, né? Jogar em mim um peso, que coisa ridícula. Aí eu disse assim, cara, se tu tentar te matar, a única coisa que vai acontecer, porque ele tava ameaçando cortar os pulsos nessa situação específica, né? Disse, cara, a única coisa que vai acontecer é que vamos chamar o SAMU, todo mundo vai saber que tu tentou se matar porque eu queria sair de casa. Tipo, meio que virei o jogo, assim, dizendo... Todo mundo vai saber disso, porque eles são covardes, sabe? Eles só querem manter a presa ali, né? Sob o domínio. E sabe o que aconteceu? A criatura tava chorando, ameaçando cortar os pulsos. Eu comecei com essa, tipo... o SAMU vai chegar aqui, eles vão te levar pro hospital, tu não vai morrer, vai todo mundo saber que tu tentou se matar. Ele começou a rir. Porque... Ele se deu por conta que o teatrinho dele não... Aquela historinha ali não colou, entendeu? Ele começou a achar engraçado. Pra tu ver que... Cadê o cara que ia se matar que agora tá rindo da situação, sabe? Tipo... Ai, gente... se puder, procura por uma ajuda psicológica. Porque a gente perde completamente as forças, sabe? A gente... Isso me dá uma aflição, sabe? Só de imaginar. Já me empurrou quando eu tava com o bebê no colo, mas depois a conversa sempre vira e faz de mim a culpada. A cada história que vocês contam eu lembro de uma coisa. Acho que eu já passei por... Olha, eu passei por poucas e boas naquele relacionamento, pelo amor de Deus. Uma vez eu fiquei trancada pra fora de casa, o Luca bebezinho, né? Eu na rua, trancada pra fora de casa com o Luca. Olha aqui, olha. Assim, olhando de fora, tu pensa... Como, sabe? Como que eu me submeti a isso? Tipo, claro que... eu já estava ali maquinando as possibilidades de como eu vou sair disso, mas até a gente conseguir sair disso, porque é incrível, assim, o terror psicológico que a gente fica, as coisas que a gente acredita, assim, a prisão emocional, sabe? O abuso psicológico, ele é o pior, é o pior. Porque ele demora a curar. Demora a curar, mas ele cura, tá? Então, assim, cuida das tuas feridas. Não fica sempre abrindo de volta aquela ferida. Ela cura. Eu não sou o que me aconteceu. Eu não tenho responsabilidade nenhuma por essas coisas. Eu fui vítima nesse caso.
Fui vítima de um abusador. Então, acho que é importante a gente ter clareza sobre isso, que a vida não é só isso, sabe? E são casos. E existem outro tanto de pessoas boas no mundo. Meu ex na frente dos outros era um amor. Ninguém sonhava o que vivíamos. Quem se suicida não avisa. Pois é. Não. Ou avisa já deixa assim um adeus, né? Que aí quando a pessoa se suicidou, tu vai entender que aquilo ali que a pessoa fez, mas é velado, é uma coisa assim, que só se entende aquele aviso depois que a coisa já aconteceu. Ah, isso aqui era um aviso. Não é essa ameaça constante de... O meu também. Quando as pessoas começaram a saber o que estava acontecendo, as pessoas... Nossa! Quem imaginava? Nossa! O ex da minha irmã ameaçava se suicidar e a todos, inclusive tirava a vida dos meus pais. Cresci nesse ambiente, loucura total. Exatamente, Carla. Uma vez um rapaz apertou a minha mão com força quando estávamos passando por um grupo de pessoas. Agradeci a preferência e tchau. Ah, não, olha, pegou com força. Quem vai se matar não avisa. Minha avó dizia que quem quer morrer não fala. Eu, sendo a cunhada, rejeitei não entrar mais em casa. A partir da minha decisão, todos rejeitaram. Ele e minha irmã tomou a decisão de se separar. Que bom quando a pessoa tem o apoio da família, né? Quando tem a base familiar ali, mas nem sempre tem. Aí é difícil também. Se ele fizer isso, não é culpa sua, é questão dele, não sua. Todos merecemos ser felizes. Pois é. Então são situações assim. Sou uma exceção. Conheci o meu com 15 anos, foi meu vizinho. Para cá, quando ele tinha 18, eu saí do meu relacionamento. Conheci o meu quando tinha 15 anos, foi ser meu vizinho. Quando ele tinha 18, eu saí do meu relacionamento abusivo e 5 meses depois começamos a namorar e estamos juntos há 18. Com 15 anos, tu estava num relacionamento abusivo? Não entendi. Minha irmã esteve num relacionamento abusivo 7 anos, agora está casada com outra pessoa e tem uma filha. Ela é muito feliz. É isso. Tá cheio de histórias assim, de pessoas que passaram por isso, né? Se a gente se recompôs, soube, né? Fazer uma lista ali de critérios, saber o que é inegociável, observar os sinais e reconstruir, né, essa parte da vida com uma pessoa do bem, sabe? Uma pessoa que vai nos proporcionar paz, sabe? É possível. Meu ex dizia isso também, que ia se matar e ainda ia deixar uma carta me acusando pela morte dele. Ou seja, a pessoa... Olha o nível, sabe? Tipo, meu Deus, meu Deus. Eu acho que essas pessoas, elas, em algum grau, elas têm, assim, um nível de narcisismo, de sociopatia, de psicopatia. Em algum grau, essas pessoas, elas têm esse desvio de identidade de qualquer coisa, sabe? Existe ali um grau de perversidade naquela pessoa. Não tive vários maridos. Eu não queria saber de namorar e casar. Hoje tem 16 anos de casada. Muito bom. Essas pessoas são doentes. Como conseguem fazer isso com o emocional das outras? Pois é. Ai, olha só como... Gente, como é comum. Coisa que triste, né? O quanto isso é comum. Vivi um relacionamento abusivo. Ele pega o revólver e fazia roleta russa na... Gente... Eu estava grávida de gêmeos na época. Apanhava calada com vergonha dos vizinhos. Gente... Só uma coisa, saiam disso o quanto é tempo. Consegui ajudar a minha filha a superar, mas a ansiedade ficou e ela tá sofrendo.
Ele apertava os braços da minha irmã até o meu, pois eu não aguentava a maneira como ele falava com ela, mas eu não tinha coragem de revidar. Nossa, Carla, já fiquei trancada quando ele percebeu que iria chamar a polícia. Ele abriu e fingiu que estava dormindo. Meu filho tinha só 2 anos. Depois veio dizendo que eu era doida. Ah, pois é. Olha só, gente. E olha só que interessante que é um padrão, né? É um padrão, é mais ou menos parecido o comportamento. Vamos lá, a Cida trocou aqui o clima do assunto. Vamos para a próxima. Ai, a Cida me perguntou se eu cobrava 50% de entrada, como funcionavam minhas vendas no início. Eu vou falar um pouco sobre isso e eu vou partir para a próxima aqui. Estudando psicologia, todos nós temos algum grau sobre essas coisas, mas tudo vai de acordo com a disfunção na infância. Temos que ensinar nossos filhos a se amarem e não passarem por essas situações. Talvez a gente consiga mudar um pouco isso para as próximas gerações. A gente que começou a falar sobre isso, né? Porque acho que gerações antes da nossa, as mulheres não falavam. Se até hoje é motivo de vergonha, imagina o que não é, né? Não é motivo de vergonha. Não é motivo de vergonha porque eu não fui eu a responsável. O que eu conto é uma coisa que me aconteceu e não uma coisa que eu fiz. Então, mas a gente sente vergonha, a gente sente vergonha. A gente sente vergonha de falar para os familiares o que está acontecendo, a gente sente vergonha a gente sente vergonha. A gente sente vergonha de estar naquela situação. A gente no fundo sabe que aquilo não é como devia ser, que tem alguma coisa de errado, a dinâmica não tá certa, a gente sabe que não era para ser assim e a gente sente vergonha. Então é um trabalho ainda, sabe? Quando eu falo sobre isso, é justamente pra gente trazer à tona essa reflexão, assim, sabe? De que tem jeito de sair, que às vezes é muito difícil, eu sei que é difícil. Nem sempre a gente vai conseguir ir fazer uma denúncia, por exemplo. Eu não denunciei. Eu não denunciei porque eu vivia sob ameaça. Passei acho que 2 anos depois de separada ainda sendo ameaçada de morte. E aí, se eu denunciasse e ele ficasse sabendo, não ia ter um policial na porta da minha casa, entendeu? Não ia ter. Então, quantas tragédias acontecem aí com medida protetiva? Então, nem sempre se denuncia. Se a estatística é grande, ela é ainda maior, a realidade, porque muitas pessoas não denunciam. Somos a geração que veio quebrar padrões. Sim, então eu acho importante a gente falar, sabe? Acho importante falar. Eu hoje, eu pelo menos, eu não sinto vergonha nenhuma de falar sobre isso, porque, tipo, eu não fui responsável por aquilo, sabe? Eu vivi aquilo, mas não fui responsável por aquilo. Então, acho que o fato de falar conscientiza, né? O fato de, toda vez que eu falo sobre esse assunto, os comentários são assim. Muita gente se identifica na situação, ou muita gente conhece uma pessoa muito próxima que passou por essa situação. É uma coisa, infelizmente, extremamente comum, mas que precisa parar de ser comum. Precisa começar a ser vergonhoso um cara fazer isso, sabe? Pra eles, não pra nós, né? Como você conversa... Assim, como eu converso sobre o quê? Sobre... Porque não existe essa conversa assim, fiquei imaginando sobre o quê, né? Olha, eu não sei muito da vida dele, nem quero saber. Assim, claro que assim, faz muito tempo que eu não ouço nem falar, sabe?
mas sei que teve vários relacionamentos depois, não para com ninguém, porque ele é ele que é assim, entendeu? Depois de mim, outras pessoas já denunciaram ele, então ele tem denúncia sobre isso, mas não fui eu que denunciei. Teve, enfim, mas hoje em dia eu não sei o que faz, não sei o que come, não sei como dorme, não sei absolutamente nada, e é assim que tem que ser. Enfim, vamos lá. Então, eu vou ler mais uma aqui. Nossa live conselheira. Ouvi de uma parente que tentei ajudar que essa situação era a cruz. Ai, gente. A cruz dela, gente, não é. A gente não veio ao mundo para sofrer. Saiam dessa situação. Há vida depois disso. Não acaba a vida por sair disso. Não acaba. E eu vou terminar a live com esse assunto e eu vou deixar o próximo assunto para a próxima. Primeiro lugar, tá? Construam autonomia financeira. É esse lugar que o meu negócio, meu ateliê ocupou para mim. Eu consegui me desvencilhar dessa situação quando eu tinha 3 anos de ateliê. Meu ateliê já era capaz de me sustentar meus filhos, e eu consegui dar um novo rumo para minha vida. Construam autonomia financeira. Vocês têm que ser capazes de pagar as próprias contas, principalmente se vocês estão nessa situação, porque muitas vezes o que prende a mulher nessa situação é a dependência financeira. Isso é uma realidade, uma triste realidade. E um negócio artesanal, tu saber fazer o teu negócio, tu saber como ganhar dinheiro com aquilo que tu faz, tu ter habilidades para produzir um produto que tu pode vender e aquela venda daquele produto pode te sustentar. Gente, isso tem que ser prioridade, principalmente para quem está numa situação parecida com essa. Autonomia financeira. Vai ser difícil. Um pouco antes de me separar definitivamente, eu conciliei 2 empregos, né? 2 empregos que eu digo, voltei para telefonia por mais 8 meses e ainda continuava fazendo meu ateliê. Gente, foi um ano que eu praticamente dormia 3, 4 horas por noite. Eu acordava cedo, me arrumava para ir trabalhar, arrumava o Luca para deixar com a pessoa que cuidava dele, ia a pé, embora a gente tivesse carro, mas não era eu que tinha carro, entendeu? Olha o ridículo. E eu andava a pé com o Luca e assim, morro abaixo, morro acima, tipo, era umas 10 quadras de distância, saía eu, fazia chuva, fizesse chuva ou fizesse sol, saía eu caminhando com o Luca até a cuidadora. Depois ia pegar o ônibus, ia pra loja, trabalhava o dia todo na loja vendendo, porque eu tava trabalhando com o objetivo de aquilo ali tinha que ser uma outra fonte de renda que me rendesse, porque eu ia me separar sem nada, eu já estava consciente que eu não ia tirar nada de dentro de casa, porque ele me ameaçava, tudo aquilo, né, que se eu tirasse alguma coisa de dentro de casa, que se eu deixasse ele mal, que se não sei o que, se aquilo. Então eu ia trabalhar, trabalhava o dia todo, chegava de volta, pegava o Luca, subia tudo de volta com o Luca, me alimentava, tomava banho, pegava alguma coisa pro Luca, descia com o Luca para um espaço da garagem onde eu tinha o meu ateliê. Aí o Luca ficava brincando ali, eu ficava cuidando do Luca e trabalhando. Aí o Luca dormia, aí eu tinha um lugarzinho ali para deixar ele deitadinho. Eu ia até 1, 2 horas da manhã costurando. Aí a minha gerente, nessa época, eu contei pra ela, né? Eu sentei com ela, mostrei pra ela as provas físicas do que me acontecia, porque eu vivia roxa. Graças a Deus, meu uniforme era de manga comprida, calça longa, camisa fechadinha. Tô rindo, mas tô rindo da desgraça, né?
e mostrava para ela, eu falava para ela, então ela me ajudou bastante, assim, ela me deu bastante, ela deixava eu entregar minhas vendas na loja, então eu vendia e eu marcava a entrega do meu produto, eu marcava para a pessoa ir retirar lá na loja. Às vezes eu tava no atendimento e as minhas colegas faziam a entrega para mim, porque não era todo mundo que sabia da situação, mas todo mundo sabia que a Grace deixava eu fazer as minhas entregas ali, né? Então as gurias me auxiliavam e tal. E para que eu pudesse, né, pagar para instalar a internet, alugar a casa, comprar alguma coisa dos Facebook ali, básico pelo menos. Então foi um período de bastante trabalho, mas a gente tem que pagar o preço. A gente tem que pagar o preço para construir a nossa autonomia financeira. E quando eu saí, eu disse que eu tinha na minha cabeça muito forte que eu nunca mais ia depender financeiramente de ninguém. Tipo, é engraçado eu falar isso porque eu não dependia financeiramente dele. Pelo contrário ainda, eu ganhava mais. Mas é absurdo, assim, porque eu ganhava mais, mas era pouco, né? Ai, gente, acho que assim, ó... Bom, a gente tem que ter autonomia financeira, estando ou não estando num relacionamento abusivo, mas estando ainda mais. Acho que é uma coisa que a gente precisa educar os nossos filhos, né, para isso, principalmente nossas filhas, porque já é cultural que o homem construa sua autonomia financeira. Os meninos são educados desde cedo. Normalmente os meninos já começam a se virar, né, fazer serviços assim muito novos, quer dizer, até uma geração atrás, agora eu não sei, né, como é que tá. Mas a gente tem que instigar isso nos nossos filhos, sabe? De construir autonomia financeira. Acho que é o primeiro passo para que as nossas filhas não fiquem, né, numa relação de dependência. Porque às vezes a pessoa sabe que não queria estar ali, que aquilo não está certo, queria sair, mas não consegue sair porque ficou dependente financeiramente daquela situação. E nisso, eu volto aqui para o nosso ponto central, né? O negócio artesanal, porque assim, às vezes tu não consegue sair de casa, enfim, às vezes a situação está num ponto, né, onde... enfim, a pessoa não pode nem sair de casa para trabalhar muitas vezes. Mas aí tu tá em casa e mesmo assim tu tá construindo o teu futuro, sabe? Construindo a tua autonomia. Mas aí, gente, tem que pegar isso e fazer disso o teu propósito de vida. Quando a gente tem um propósito claro... Ontem na aula da mentoria do Profissionalize eu tava falando sobre os psicólogos lá que tinham origem bastante filosófica. E aí eu não lembrei o nome de um dos psicólogos, mas é o... agora eu esqueci de nome. Viktor Franklin, que tem o livro O Sentido da Vida, que ele criou uma terapia, onde nessa terapia o objetivo é a busca pelo sentido da vida, que isso nos dá força para que a gente supere qualquer situação. E esse psicólogo, o Viktor Franklin, ele era judeu e ele é um sobrevivente do campo de concentração, né? Então, ele conta histórias no livro, assim, de pessoas que não aguentaram e elas mesmas se causaram a própria morte dentro do campo de concentração por não aguentar. E ele disse que ele tinha um propósito muito forte que ele queria ver de novo um dia a esposa dele, sabe? Ele queria sobreviver aquilo para poder... ele tinha propósito, sabe? E aí ele criou uma terapia baseada nisso, nessa busca de sentido. Então, quando a gente tem um propósito muito forte, a gente enfrenta as dificuldades. As dificuldades parecem menos difíceis quando a gente está buscando por um propósito muito forte. E no meu caso... Esse foi um propósito muito forte, muito forte. Eu não via dificuldade. Para mim não era, para mim era bom eu ter a possibilidade de
de trabalhar na telefonia e ainda chegar em casa e trabalhar no meu ateliê até 2, 3 horas da manhã, se precisasse, dormir 2, 3 horas e no outro dia recomeçar, porque existia um propósito forte que era sair daquela situação. E sair daquela situação valia a pena qualquer esforço. E assim, tipo, isso eu tô falando pra quem está hoje num relacionamento assim, tá? Mas quem não está, a gente tem outros propósitos, né? A gente tem que dar um propósito forte o suficiente para nossa vida para que a gente não se importe tanto com a jornada necessária para isso, né? Então todos os dias a gente vai se esforçar porque a gente não aceita não chegar lá, vamos dizer assim. O Nietzsche, também um filósofo, né? Ele tem uma frase que diz: quem tem um porquê claro enfrenta quase qualquer como, né? Então, quando tu sabe porque a gente fez uma live um pouco sobre isso também, quando tu sabe por que tu tá fazendo aquilo, quando tu tem clareza do teu propósito de vida, tu vai ter tu vai passar pelas situações com mais garra, sabe? Mais determinação, tu não vai se importar com as dificuldades que tu vai enfrentar, porque tu sabe que do outro lado daquela dificuldade tá o teu objetivo. Então, esse tipo de coisa, acho que a gente, muitas vezes, o negócio artesanal, ele entra nesse campo da terapia ocupacional e as pessoas não se dão por conta, sabe? Que precisam ter essa postura de enfrentar os desafios do empreendedorismo para obter os resultados. Ficam muito pensando só com o emocional, sabe? Mas isso aqui eu amo, eu não sei o quê. E aí ficam presas nesse lado emocional e não conseguem desenvolver um lado profissional mesmo, né? E o nosso ateliê, ele tem esse poder de nos ajudar com isso, né? De botar um produto para vender, de ter lucro com essa dinâmica empreendedora, inclusive para nos dar condições de fazer o que a gente quiser com a nossa vida. E quando eu digo fazer o que a gente quiser com a nossa vida, não estou falando de como é que eu vou explicar isso? Eu não tô falando, não é um que quiser com a nossa vida que destrua, assim, que passe por cima de princípios, né? Mas eu tô falando de não aceitar mais estar numa situação em que nos fira, né? Emocionalmente e tal. Enfim, acho que todo mundo entendeu o raciocínio. Exatamente, precisa ser dito para conscientizar. Se a Carla não falasse, não iria inspirar muitas a tomar a decisão. Tem que ter cautela, cada caso é um caso. É verdade. Olha só, eu sofri abusos psicológicos e sensual. E essa é uma parte também que ninguém fala, né? O pior é quando eu acho uma doida igual a ele. Sabe o que acontece com essa doida? Não, é o pior, de fato, né? É o pior. Querer bater de frente com um cara que é abusivo é muito. A não ser que a mulher seja abusiva. Aí é doida, e claro, aí o cara não é abusivo, ele vai aceitar aquilo ali de alguma forma, igual a gente aceita, sabe? Porque a mulher também pode ser abusiva no relacionamento, né? Mas uma mulher doida assim, sabe? Inconsequente, que bate de frente com um cara desse nível de perversidade, é o que acontece, que a gente vive vendo por aí. Claro que nem todas as que chegam à fatalidade mesmo do fato, a fatalidade do que pode acontecer, são doidas, né? Mas é muito mais perigoso para as doidas. E quando a pessoa não deixa você... Isso é abuso
financeiro. Sabia que lá na lista dos abusos, ó, ela disse assim, quando a pessoa não deixa você construir nada financeiramente, ele pegou todo o meu dinheiro do ateliê. Isso é abuso financeiro. Tem abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, abuso financeiro. Isso é... Ai, vocês falam e eu lembro, sabe? Porque já teve essa situação comigo também, de eu estar juntando dinheiro. Na época as pessoas pagavam muito em dinheiro, né? Não tinha tanta essa questão facilidade de aplicativos. E eu escondia o dinheiro porque eu já sabia. Aí quando eu ia precisar de alguma coisa, não tava mais lá, o dinheiro sumia. Meu Deus do céu. Força. Força. Assim, quando eles percebem que a gente tá criando autonomia, piora. Foram meses muito difíceis, os últimos meses, principalmente. Dá uma piorada, assim, porque eles sentem que eles estão perdendo o controle. E eles querem recuperar o controle. Tem que ser forte. Tem que ser bastante forte, assim. Faz uma conta que ele não tem acesso. Hoje a gente tem mais facilidade com esses aplicativos, essas contas digitais, né? Hoje quase ninguém mais paga em dinheiro vivo, é tudo, se for à vista é Pix, então tenta deixar fora, assim. Nossa, Carla, que coisa, ainda bem que foi só uma fase ruim. Sim, graças a Deus. Quando tu começou a postar no YouTube, que eu me identifiquei e percebi que podia fazer igual. Eu fico feliz de ouvir isso. As fases passam, algumas passam em cima da gente, mas passam. Emocionada de te ouvir, da sua gerente e colegas, tem sempre os anjos. Isso mostra que Deus está sempre perto para dar uma mão. Sim. A gente só não pode se fechar, se isolar num casulo. Quando a gente está nessa situação, a gente está vulnerável, a gente precisa de ajuda. Quando a gente está nessa situação, a gente precisa de ajuda. A gente precisa... Claro, que nem eu falei lá na loja, nem todo mundo sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas a minha gerente sabia. Eu entrei na sala da minha gerente, eu disse, eu preciso conversar contigo. Eu expliquei para ela o que estava acontecendo, eu mostrei para ela, né? Eu expliquei a situação toda. E eu disse para ela, eu vou me esforçar. Ai, eu fico até emocionada de lembrar. Eu vou me esforçar, eu vou vender, eu preciso desse dinheiro. Só que eu quero ir embora daqui, eu disse pra ela. Ela disse, Carla, eu vou fazer o que eu puder para te ajudar. A Claro não tem essa política de demissão, sabe? É muito difícil para demitir, a não ser que a pessoa cometa assim, uma coisa, dê um motivo muito sério, sabe? E ainda mais uma pessoa que tá vendendo bem. Mas a gente vai dar um jeito. Eu vou... né? Porque eu não queria pedir as contas, eu queria que ela conseguisse me demitir. Então, assim, nossa, foi realmente um anjo, assim, sabe? Mas em algum lugar a gente precisa buscar esse suporte. Se tu não tem o apoio da tua família, em algum lugar tu tem que buscar esse apoio. Seja com psicólogo, né? O melhor é que fosse, né, com psicólogo. O psicólogo vai conseguir te orientar dentro desse contexto e te mostrar os abusos que estão acontecendo, que tu não consegue ver às vezes quando tu está dentro. Mas a gente, quando está vivendo isso, a gente está numa situação vulnerável, a gente precisa de ajuda. Conhece a história do elefante preso por um nó? Tudo psicológico. O sentido da vida, literalmente em busca de motivação, motivo para a ação. O sentido da vida. Inclusive, indico, né, a leitura desse livro. E quando a mulher é a psicopata? Aí o homem tem que fugir dessa relação. Aí o homem tem que dizer... Só que é muito mais simples para um homem sair de um relacionamento abusivo
do que para uma mulher. Vocês já perceberam isso? O cara, quando ele percebe que a mulher começa a tocar o louco e fazer coisa que ele não... Tipo, fica com Deus, minha filha. Ele parte para outra. A mulher é que fica tentando. A mulher é que tem a... Não todas, é óbvio, porque tudo existe uma exceção, mas normalmente a mulher é que fica querendo... A mulher assume a responsabilidade pela mudança do outro. É muito difícil tu ver um homem que assuma essa... eu vou mudar aqui pra ver se ela muda. Eu vou... Tem também, tá? Não tô dizendo que não exista. Tô dizendo que o mais comum é que o homem, tipo, ele percebe a loucura ali e ele vai fazer a vida dele. Por quê? Porque não é dependente emocionalmente, porque não... E aí a gente tá falando de uma característica até meio que fisiológica, tá? O comportamento de homens e mulheres são diferentes, inclusive na fisiologia, né? Então, a gente percebe que a dinâmica do cara, quando ele percebe que ele tá num relacionamento abusivo, ele não fica preocupado. Eu vou virar as costas, ela vai se matar. O problema não é dele. Eu vou virar as costas, ela vai surtar, ela vai passar necessidade financeira, ela vai não sei o quê. Cara, ele se preocupa com ele primeiro. O que não é uma coisa ruim, principalmente para quem tá passando por um relacionamento abusivo. Porque acontece também o relacionamento abusivo da mulher com o homem. Normalmente, normalmente, quando a mulher tá passando por um relacionamento abusivo, como a gente é mais fraca fisicamente do que os homens e como a gente muitas vezes se coloca nessa situação de dependência financeira, a gente acaba sofrendo mais danos, né? E tem a questão muitas vezes quando a mulher tem filho e a mulher se responsabiliza, inclusive por isso, assim, tipo, eu acho muito pior para uma criança ser criada num contexto de um relacionamento abusivo do que ser filha de pais separados. Infinitamente pior a criança viver num contexto de relacionamento abusivo do que ser filha de pais separados. Então a gente se coloca muito, né, nessa... Meu Deus do céu. Carla, como é importante falar sobre tudo isso. Ai, gente. Minha mãe sempre me ensinou a ter uma reserva escondido, pois nunca sabemos o dia de amanhã. Minha mãe vivia em relacionamento abusivo com meu pai e ela sempre nos ensinou. Que bom que ela ensinou, né? Mas que ruim que ela tenha aprendido dessa forma, né? Eu acho que uma vida com propósito é aquela que eu entendo as razões pelas quais faço o que eu faço e pelas quais claramente deixo de fazer o que não faço. O codependente fica desesperado com a ameaça da perda. E quando o narcisismo pode se tornar abusador, manipula com a outra parte, é codependente, muitas vezes financeiramente. Até eu choro aqui emocionada, porque tem muitas mulheres nessa situação. Te admiro porque você lutou e conseguiu sair. Que os homens não ligam de largar os filhos e ir embora. Ai, gente, meu cunhado abandonou a família e se juntou com uma louca dessas e a mulher ameaçava meus sobrinhos. Deus do céu. Deus do céu! Mulheres, façam aula de defesa pessoal. Já fiz e super indico. Inclusive, levei minha filha para fazer junto comigo, porque infelizmente não dá para bobear. Na rua também. Fui criada nesse contexto de relacionamento abusivo, por isso, do meu critério de recusar parceiros ciumentos. Teve um tempo que a minha mãe dormia com um punhal debaixo do travesseiro. Ai, gente. Eu fico pensando, né? Se a gente fala sobre isso e vê que ainda é muito comum, imagina como foi
uma geração antes, né? Até me engasga. Verdade, Carla, meu esposo é um pai maravilhoso, mas como esposo não é fácil. Minhas duas filhas têm traumas de ver as coisas que ele fazia comigo. Até hoje luto, há 26 anos nesse casamento. Nunca me bateu, a agressão nem sempre é só física, né? Tu imagina a legião de mulheres que iam te defender onde tu estivesse. Tenho até pena desse cara. Ai, gurias. Mas assim, sabe o que? Hoje eu conto e parece que eu tô contando um filme que eu assisti. Eu não tenho. Tanto é que eu fiz quase 2 anos de terapia agora, nesses últimos tempos, aí tratando burnout, depressão. E logo de início a psicóloga identificou que essa era uma situação de que eu já estava curada. Claro, a gente conversou sobre esse ponto da minha vida, mas ela identificou que isso já não era mais uma questão para ser trabalhada, sabe? Um pouco disso porque eu falo sobre isso também. E o falar é terapêutico, tanto é que a terapia é isso, né? A gente falar. O falar é terapêutico. Então, de tanto eu falar sobre isso, acabou que eu fui, né? A minha ferida cicatrizou, ela fechou, ela já não dói mais, sabe? Ela é uma coisa que não foi um tema na terapia, assim. Eu trabalhei outras coisas, enfim, outras questões. E é do falar, né? É do falar, é do entender que eu não sou culpada pelo que me aconteceu, ter essa clareza, né? De não carregar essa culpa. Enfim. Infelizmente é muito comum. Na faculdade estamos vendo sobre isso. E no nosso grupo de 6 mulheres, 3 tinham sido abusadas pelo parceiro. Infelizmente. Infelizmente. E nesse contexto, acho que a gente tem que se agarrar ainda mais, assim, com mais dedicação, com mais força ao nosso empreendimento. Lutar com todas as nossas forças para construir a nossa autonomia, a nossa independência. Ter um ateliê nos possibilita trabalhar de qualquer lugar. Então, eu consegui sair da situação porque eu estava num lugar onde eu conseguia me manter, onde eu tinha boa reputação no mercado da telefonia, então eu sabia que a qualquer momento que eu precisasse, eu teria ali um recurso, né? Eu conseguiria voltar. E quando meu ateliê se estabeleceu mesmo, que eu estava 3 anos trabalhando e que eu tinha certeza, as coisas já estavam concretizadas, assim, firmadas, eu pude me mudar para o interior, sabe? Para um lugar onde eu me sentia mais segura. Porque eu não conseguiria viver na mesma cidade, por exemplo. No nível que chegou, para mim já seria muito difícil. Eu não conseguiria. Então, foi o ateliê, quando eu tenho uma publicação fixada que meu ateliê me salvou de diversas formas. Uma das principais foi essa. Eu pude me mudar para o interior, ficar lá, né, quietinha num canto, não tão acessível, porque a minha renda dependia, eu conseguia construir renda de dentro da minha casa se eu tivesse internet, por exemplo. Então a gente não tá falando aqui só batendo um papo sobre esse tipo de coisa, né? E o início dessa pergunta foi, né? Como refazer, né? Como entrar num novo relacionamento? Então, existe vida após isso. O mundo não é esse caos. O mundo não é esse caos que a gente viveu ou que alguém possa estar vivendo. Existem muitas pessoas boas nesse mundo. Que a gente carregue disso não a culpa por ter passado por isso, mas a experiência. E essa experiência
ela vai servir como filtro pra gente identificar os sinais nas próximas possibilidades, não se fechar, não se isolar, porque para conhecer uma outra pessoa a gente vai precisar se permitir, a gente vai precisar trocar ideia com alguém, a gente vai precisar bater um papo, a gente vai precisar, enfim, conhecer pessoas, né? A gente vai precisar se permitir. E não achar que porque eu tô conversando com alguém eu já vou casar com essa pessoa. Cara, relaxa, sabe? Às vezes tu nem conversa, tu não troca nem sei lá, um bate-papo ali com a pessoa. Aquela pessoa, não necessariamente porque tu tá conversando com ela, tu vai casar com ela, sabe? Também baixar um pouco essa expectativa, né, que muitas mulheres têm de, meu Deus, já conhece o cara, já imagina o casamento, já imagina como serão os filhos, aquela coisa do não precisa disso, que aí tu vai também mais tranquilo, assim, sabendo que são os teus critérios, sabe? Usa tudo isso como experiência para que tu possa avaliar de uma forma diferente, porque se tu prestar atenção, aí a gente volta lá para a vida refletida do Sócrates. Se prestar atenção mesmo, se parar para lembrar como conheceu, como foi o namoro, como que as coisas foram se dando, elas foram evoluindo. Porque o ciclo do relacionamento abusivo, ele é evolutivo até que chega num grau máximo de violência, que é a tirar a vida da pessoa, né? Mas ele começa com um apertinho no braço, que a gente estava falando. Ele começa com um fica quieta. Ele começa com não gostei dessa roupa. Ele começa com tira esse batom, tá parecendo uma... né? Ele começa nos sinais que a pessoa dá. Até que ele vira uma prisão, que a gente não sabe como se meteu e não sabe como é que vai sair. Porque é a história do sapo. Sabe o sapo? Que tem eu vou terminar com esse exemplo aqui do sapo. O sapo, se ele é colocado dentro de uma panela com água fervendo, imediatamente ele pula para fora da panela. Ele não fica ali na água fervendo. Mas se o sapo é colocado dentro de uma panela com água fria, que vai ser levada ao fogo, a temperatura vai aumentando gradativamente, o sapo não se dá por conta, ele vai curtindo, até que quando ele percebe, ele está sendo cozinhado vivo e não consegue mais sair. Acho que essa é uma excelente analogia. Não sejam um sapo dentro da panela de água fria. É isso, gurias. Ai, a gente se estendeu. A síndrome do sapo fervido, isso. Hoje, após 2 anos separado de corpos, quase 5 anos que saí de casa e agora com a auditoria do divórcio marcada para final de maio e fechar de ver esse ciclo. Sinta-se abraçada. E é isso, gurias. Vamos... A gente merece uma vida boa. A gente merece isso. Um beijo pra vocês. Vai ter sequência aí, várias lives abordando esses tópicos, mas eu acho que tem alguns pontos que vale a pena a gente aprofundar um pouco mais. Que bom, Ilza. Sinta-se abraçada. Então é isso, meu povo. Bora trabalhar, fazer esse dia render e a gente se vê. Assistam os stories, assistam meus stories que a gente vai continuar se falando por lá. Um beijo.